Olá, tudo bem? Essa é a terceira aula sobre o método Silvio Andrade de análise das fissuras do concreto armado, tá? A primeira aula nós falamos sobre como fazer o método Silvio Andrade nas lajes, na segunda com as vigas e agora vamos falar nos pilares, tá? Agora veja, se você não assistiu o primeiro vídeo e o segundo vídeo, assista principalmente o primeiro, que lá eu mostro o embasamento do método Silvio Andrade e já falo sobre como analisar as fissuras nas lajes de concreto armado, ok? Hoje, nós vamos falar aqui no Entender das Fissuras, do como identificar a origem das fissuras nos pilares com o método Silvio Andrade para pilares. Então vamos lá. Imagine aqui que você tem um pilar de concreto tradicional. Então imagine mais uma vez que aqui nós temos material mais dúctil, uma borracha. E você aplica uma carga muito forte que vai superando e ele vai reduzindo a altura do pilar. Ou seja, você começa a reduzir. Mas veja, se você reduz a altura de alguma forma, então quando você tem um pilar de concreto que ele vai superando a resistência à compressão dele e ele vai deformando, o que acontece numa borracha? Ela vai o quê? O volume é o mesmo, então ela vai como se fosse embarrigar. Né? Então, se ela vai embarrigar, ela vai gerar o quê? Uma tração aqui no meio desse material dúctil, dessa borracha. Então, quando nós temos no nosso pilar uma fissura vertical no meio, significa o quê? Que ele está que a carga está superando a resistência à compressão desse pilar. Então a gente tem que reforçar esse pilar com encamisamento ou com manta de fibra de carbono. A gente tem que dar uma solução porque ele não está suportando a carga. Se for cargas acidentais, tira lá de cima e não coloca mais. Mas mesmo assim, analisar a fissura, tratar para poder dar um reforço. Agora veja, então você percebe que fica mais simples a gente entender, porque a gente vai entender como é que você está tendo um problema aqui de perda de resistência à compressão e a fissura é no meio do pilar. É exatamente por isso que a gente pensa em termos de uma borracha, ok? Vamos lá. Agora imagine esse pilar, né, que ele é engastado lá em cima e ele tem um recalque. Então imagine que aqui, mais uma vez, seja material dúctil e você puxa. O que vai acontecer? Se você vai esticar essa borracha, ela vai o quê? Afinar no meio. Se ela vai afinar no meio, ela vai gerar o quê? Uma tração ali no meio. Então o que acontece? Quando você tem essa fissura aqui no meio do pilar, né, como esse caso aqui, você já percebe que é o quê? Que é um recalque diferencial dessa sua estrutura. Ele está recalcando naquele pilar, então você tem como se fosse esticando a borracha, né? Então ele vai, como o concreto não estica, ele é frágil, então quando ele vai cedendo, daqui a pouco ele vai o quê? Ele vai fissurar. Então aí você começa a entender o que dessas fissuras. Então não adianta você aqui injetar epóxi nessa fissura se você está tendo problema de recalque. Você vai ter que solucionar esse problema de recalque, principalmente ver a velocidade do recalque, qual é, para poder você estabilizar isso e fazer o tratamento. Você vai ficar tratando aqui se o recalque continua, que a gente sabe que o concreto, como eu já disse, ele é frágil, então não é aquele recalque, cada recalquezinho ele vai aumentando essa fissura. Então não adianta você tratar se você não entende a origem. E quando você percebe esse detalhe, você sabe que a origem é um recalque. Por menos que você não perceba, porque muitas vezes você não percebe que é um recalque, tá? Já aqui, você imagine um pilar esbelto, né, um pilar fino, vamos dizer assim, que você joga uma carga lá em cima. Então o que pode acontecer? Se você joga uma carga numa borracha fina, de vez dela, uma fina e com a densidade menor, em vez dela embarrigar como aquele outro, né, que é uma borracha com uma dimensão maior, ela vai o quê? Ela vai entortar. Então o que vai acontecer? Vai gerar uma tração aqui. Então como é que é a fissura do seu concreto? Essa aqui. É como eu digo, eu estou sendo repetitivo para você perceber o quê? Que é difícil às vezes a gente entender de onde vem essas fissuras aqui do nosso concreto. Por quê? Porque a gente não percebe o deslocamento dele. Mas quando a gente imagina como uma borracha, aí fica mais fácil que a gente entende como é que é, para você, como é que vem esse esforço. Né? Então é só você imaginar o que pode acontecer no material mais dúctil, ok? E aqui mais uma vez, você tem um pilar que você bota uma carga ali que ele chama, o pilar é mais esbelto, ele também chama, ou seja, você tem um trabalho onde a sua viga rotacionou, então o que acontece? Você vai tracionar aqui, então a fissura vai ser aqui. Então veja, aqui só foram alguns pilares que a gente colocou aqui, não vai dissecar todo o processo. Por quê? Porque é na prática. Então toda vez que você encontrar com uma fissura e você não sabe de onde vem essa fissura, então imagine que a peça é uma borracha, um conjunto, para que você possa entender o que é que está acontecendo. Tá? Então é basicamente isso que eu queria falar para você do método Silvio Andrade. Então se você juntar a parte 1, a parte 2 e a parte 3, você vê que nós pegamos viga,
lajes, vigas e pilares. Então você tem como você determinar. Então a partir de agora, é você, na sua estrutura, aparecer uma fissura. Se você quiser utilizar o nosso método, você imagina como se fosse um material mais dúctil para você entender onde é que está superando a tração, se é por compressão. Então você começa a entender melhor e você começa a passar a saber que se teve esse tipo de problema devido à resistência à tração ou compressão em algum lugar, é um problema estrutural e você vai precisar tratar, ok? No próximo vídeo, vamos mudar de assunto, vamos falar tipos de cimento. É tudo a mesma coisa? Então vai ser sobre concreto, tá bom? Forte abraço e até lá.